Bom dia, bom dia, bom dia. Que a paz seja convosco, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por mais um dia que estamos de pé, por mais um dia que o Senhor tem nos sustentado. Eu sou Jéssica, do Bíblia Todo Dia. Estou aqui para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero dizer que você é uma mulher abençoada, que você é uma mulher que Deus tem carinho por você. Que Deus ele tem visto a tua vida, Deus ele tem te acompanhado, Deus ele tem sondado o teu coração. E quando eu falo que Deus sonda o nosso coração, o que ele tem achado? Amém? É motivo de nós nos alegrarmos porque o Senhor sonda o nosso coração, mas também é motivo de nós nos preocuparmos, porque quando o Senhor olha para dentro de nós, o que é que ele tem visto? O que é que ele tem encontrado? Eu não sei quem precisa ouvir essa palavra e nem sei por que estou dizendo isso aqui nessa introdução, mas Deus fala com mulheres aqui nessa manhã. Deus sonda o seu coração. Amém? Vamos à palavra de hoje, mulher? Mais uma vez nós vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, que vai falar sobre aquele versículo, aquele capítulo sobre tempo para isso, tempo para aquilo, né? Mas hoje nós vamos aqui focar no versículo 7, parte B. Tempo de ficar calado e tempo de falar. O versículo 7 completo diz assim: tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar. É essa segunda parte aqui que nós vamos falar a respeito hoje. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Não é a primeira vez, mulher, que eu venho falar aqui sobre silêncio, que nós muitas vezes precisamos silenciar. Amém? E Deus ele tem ministrado muito isso ao meu coração nos últimos tempos, e eu quero compartilhar aqui algumas coisas com vocês. Precisamos, como mulheres sábias, como mulheres cheias do Espírito Santo de Deus, precisamos entender que há um tempo para todas as coisas, inclusive para falar e para se calar. Amém? Quantas mulheres elas não sabem a hora de ficar calada? Falam demais. E muitas vezes nós achamos engraçado isso. Porque mulher é faladeira demais. Porque mulher, ela tem isso, é um dom dela de falar muito. Mas mulheres, isso não é bonito. Isso não é sábio. Isso não é algo que agrada o coração de Deus. Porque até Provérbios vai dizer que até um tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Então, nós precisamos aprender, assim como nós pedimos ao Senhor para que nós possamos ser mulheres mais pacientes, mais bondosas, mais amorosas, há algo que tem que estar no nosso coração. É pedir a Deus que nos faça mulher mais silenciosas. E a respeito disso, nós precisamos aprender, nós precisamos entender, na verdade, que tem coisas que tem que ficar entre nós e Deus. Não importa quanto você tem uma amiga íntima de você, tem coisas que é só você e Deus. Eu gostaria que você colocasse isso no seu coração. Há coisas que é só você e Deus. Eu sempre gostei muito de falar das minhas experiências. Eu sempre gostei muito de viver e contar e compartilhar. Porque eu sei que as nossas experiências, elas chamam muita atenção das pessoas. E eu, como uma pregadora do Evangelho, se eu vivia algo na semana, quando eu terminava de viver tal experiência, eu dizia: próxima vez que eu pregar, eu vou contar isso aqui lá no púlpito. Ou muitas vezes vivi algo hoje e já quero trazer aqui para vocês, né? E isso acontece às vezes, mas eu preciso entender se é da vontade de Deus. Eu preciso entender se é para aquele tempo. É como muitas vezes também nós que pregamos o Evangelho, nós recebemos revelação de Deus, anotamos uma pregação linda, maravilhosa no caderno, recebi hoje. Quer dizer que na próxima oportunidade que eu tiver na minha igreja de pregar, eu vou pregar aquela palavra? Não. Às vezes a gente guarda uma pregação por meses, por anos, até que o Senhor diga: hoje é o dia de você ministrar aquela palavra que eu te dei. E enquanto não, a gente silencia. Guardar coisas para o tempo certo. E falar é do mesmo jeito. Temos que guardar as nossas palavras para o tempo oportuno. E como eu vinha falando, eu tenho aprendido sobre isso. Porque eu sou aquela pessoa que, se eu estou vivendo algo, se algo acontece comigo, eu tenho necessidade de contar, eu tenho necessidade de compartilhar, principalmente com as pessoas que são mais íntimas a mim. E o Senhor tem ensinado sobre o silêncio. Porque, mulheres, o silêncio ela é uma prática. Então, se eu não consigo silenciar em uma área da minha vida, eu tampouco vou conseguir silenciar em outra. Como assim, Jéssica? Se eu vivo algo, se eu vivo uma experiência com Deus e eu sinto a necessidade de ter que falar para alguém, compartilhar com alguém, quando na verdade eu deveria silenciar, muitas vezes eu não vou saber calar a uma afronta. Muitas vezes não vou saber calar quando meu marido disser algo e ali eu vou querer rebater naquele momento, sendo que é melhor ficar em silêncio muitas vezes
E depois que os nervos estiverem mais calmos, quem é casada sabe o que eu tô falando, ir lá e conversar, não é verdade? Ou seja, com qualquer outra pessoa. Às vezes a gente é afrontado, às vezes a gente escuta alguma coisa que não gosta, a gente quer rebater naquele momento. Mas o melhor é o silêncio. Então, assim, se eu não pratico o silêncio de compartilhar as minhas experiências, de silenciar quando o Senhor quer que eu silencie, se eu não silencio em uma área, eu não vou saber silenciar em outras. E muito cuidado com os planos que você tem. Muito cuidado com os projetos que você tem no Senhor. Eu não falo nem, cuidado para você contar suas coisas para todo mundo. Eu acredito que vocês são mulheres sábias e vocês já devem ter aprendido que a gente não pode sair por aí contando todos os nossos planos, os nossos projetos para qualquer pessoa, postando nas redes sociais. Posta quando estiver no processo, posta quando estiver concluído, mas não posta quando você estiver simplesmente planejando. Amém? Mas eu passei esses dias por algo e o Senhor disse que eu compartilhasse com vocês. Eu recebi uma direção de Deus para fazer algo que eu sei que quando acontecer, muitas pessoas vão me criticar, mas eu recebi a direção de Deus. Eu vou fazer, nem é porque eu quero, porque se fosse por mim eu também não faria, mas porque Deus disse que eu poderia tomar essa decisão porque era a vontade dele. Mas eu sei que quando chegar o dia, muitas pessoas vão me criticar. Nossa, como é que a Jéssica fez isso? Entende? E eu estou certa disso. E conversando com uma amiga muito, muito próxima, íntima mesmo, amiga do coração, que eu confio demais, eu falava a respeito disso. E essa minha amiga, sem nenhuma maldade, ela não recebeu, ela não entendeu. E ela nem tem a obrigação de entender. Sabe por quê? Porque quem ouviu a voz de Deus me confirmando foi eu, não foi a minha amiga. Então ela não tem nenhuma obrigação de ter a certeza e a paz que eu tenho. Porque foi eu que ouvi a direção de Deus, de que realmente era para mim ter coragem e fazer. Então a minha amiga, ela por alguns minutos ela disse: amiga, mas você tem certeza que você vai fazer isso? Amiga, mas você já parou, sabe? No que eu me abri e do que eu falei, aquilo que eu estava planejando, o que ela me falou por alguns segundos ou minuto, tipo que me desencorajou. Olha só, eu já tenho a certeza do que Deus me disse, eu sei que é plano de Deus, projeto de Deus, vontade do Senhor que isso aconteça, mas pelo que eu compartilhei no momento errado e a minha amiga não entendeu o propósito, ela meio que com as palavras elas me desencorajou por alguns segundos. Quando eu depois retornei e disse: não, peraí, eu já ouvi a voz de Deus. Não é o que minha amiga fala, não é o que as pessoas acham, é o que eu ouvi da parte de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? A minha amiga, ela é maldosa? Não. Eu quero dizer que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai compartilhar. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos compartilhar, ainda que sejam pessoas de nossa total confiança. Muito cuidado com isso. Amém? Conta quando você chegar lá, conta quando acontecer. Amém? Mas entenda que tem coisas que é só você e Deus. Eu tenho experiências para contar aqui para vocês? Tenho, mas eu tenho outras experiências que eu vou levar para o túmulo porque é só entre eu e Deus. Experiências tremendas, mas é só eu e Deus. Eu tenho entendido, eu tenho aprendido com o Senhor que há coisas que são somente entre eu e Ele. Ainda que eu seja uma só carne com meu marido, mas tem coisas que é só entre eu e Deus, porque melhores amigos têm segredo. E as amigas de Jesus precisam ter segredo com Jesus. Amém? Então eu quero aqui te encorajar, que você seja uma mulher que silencia mais. Tanto silenciar, eu já falei sobre o silêncio aqui, relacionado a que você não exploda, né? Que você não seja aquela mulher que fala muito no meio de amigos. Mas aqui eu quero falar sobre isso, mas não é aquela... Hoje eu falo do silêncio em uma outra vertente. Hoje eu não falo do silêncio sobre, tenha mais paciência, respira fundo, conta até 3 e engole. É sobre isso, mas hoje eu estou fixando aqui sobre a questão. Guarda os teus projetos, guarda os teus planos. Silencia. Aprenda a entregar ao Senhor e guardar nele. Em nome de Jesus. Mulher de Deus, antes de orar pela sua vida, eu queria te pedir que você aqui, claro, profetize que você vai ser uma mulher silenciada, que você vai ser uma mulher que vai ser amiga de Jesus e vai guardar segredos entre você e Jesus. Mas além disso, eu queria que você me respondesse uma coisa aqui muito importante, até mesmo você que não tem muito costume de comentar aqui, por favor, me ajude. Eu queria saber de você se você é uma inscrita desse canal, que você assiste todos os vídeos aqui, por exemplo, não só os devocionais. Não, Jéssica, eu sou uma inscrita que está aqui só por conta dos devocionais.
Não, Jéssica, eu sou uma inscrita porque eu gosto de assistir tanto os devocionais como os outros vídeos que você posta, ensinando alguma coisa, trazendo alguma dica. Entende? Eu queria saber que tipo de inscrita é você, que só tá aqui pelos devocionais ou tá aqui por todos os tipos de vídeo. Por favor, me responda isso porque é muito importante. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, bondoso e grandioso és o Senhor. Perdoa os nossos falhos, nossos pecados, os nossos erros e tem misericórdia de nós, porque somos imperfeitas, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos guarda, nos capacita, nos fortalece. Deus, hoje o Senhor falou conosco sobre o silêncio, de que temos que entender que há coisas que tem que ficar entre nós e o Senhor, que não cabe mais uma terceira pessoa, é entre mim e o Senhor, é entre elas e o Senhor, meu Deus. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos ajude, ainda que muitas vezes nós queremos compartilhar algo extraordinário, ainda que muitas vezes, Pai, nós estejamos muito empolgados com aquilo que o Senhor nos falou, com aquilo que o Senhor nos permitiu viver, com aquilo que o Senhor disse que quer fazer em nossas vidas, que a gente silencie e guarde, porque a gente tem que entender que o silêncio faz parte do processo. Pai, eu oro que o Senhor abençoe essas mulheres, dê capacidade, fortalecimento, e o Senhor ajude essas mulheres a entender e praticar essa palavra de hoje, porque o Senhor tem falado com pessoas aqui. Deus, eu oro para que essas mulheres sejam íntimas de Ti, amigas de Jesus, e que elas possam entender, Senhor Jesus, que o Senhor é o melhor amigo que elas têm. Pai, fortalece, capacita, livra de todo mal. Adentra hoje na casa dessa pessoa, na família dessa pessoa, toca nos familiares. Pai, vem com providência divina. Se é cura que se precisa nessa família, venha com cura. Se é libertação, união, Senhor Jesus. Resolve este problema, Senhor. E ajuda essa mulher a entender que o Senhor não é apenas um remédio, mas é um pai, é um amigo, é o Espírito Santo que auxilia a cada dia, a cada momento. Vem encher essa mulher da tua presença, vem ser com ela, vem abrir os olhos dela para aquilo que ela ainda não tem enxergado da forma que o Senhor gostaria. Abençoe, livre de todo mal, livra da inveja, livra das más conversações, livra da falsidade. Senhor, seja com essa mulher e dá um dia abençoado, um dia próspero, um dia cheio da tua presença, um dia onde venha haver leitura da palavra, oração, Senhor Jesus, comunhão contigo. É o que eu oro, pedindo, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, por favor, de responder o que eu te pedi. Amém? Deus te abençoe.